Exceção de incompetência territorial. A exceção de incompetência territorial, ela tem como base um erro. Um erro, Priscila? É, um erro. Quando o empregado, aquele que propôs a ação no lugar errado. Então, veja, quando eu, empregado, prestei serviço aqui em São Paulo, mas eu fui contratado lá no Rio de Janeiro. E aí, por algum motivo, eu não observei a regra do artigo 651 da CLT, que fala onde deve ser proposta a ação trabalhista, territorialmente. Eu fui lá e propus a ação no Rio. Equivocadamente, é claro, porque a ação deveria ter sido proposta onde? No último local da prestação de serviço, que deveria ser São Paulo. Quando eu erro o local de propositura da ação, surge ao empregador, surge ao réu, mais precisamente aqui no caso, o direito de se valer de uma exceção de incompetência territorial ou uma exceção de incompetência relativa, também chamada. Ou seja, surge ao réu a possibilidade de questionar a localidade em que aquela ação foi proposta, trazendo que aquele local não tem competência territorial para julgar aquela demanda, segundo os ditames do artigo 651 da CLT. A exceção de incompetência territorial, ela está fundamentada no artigo 800 da CLT. O artigo 800 da CLT, ele nos traz que o réu, não é aqui neste caso, tem o prazo de 5 dias a contar da notificação da ação proposta pelo autor para apresentar a exceção de incompetência territorial, sob pena de preclusão. Então, ele tem o prazo de 5 dias. Se esse prazo de 5 dias não for observado e a exceção de incompetência territorial não for, então, não é, apresentada, nós vamos ter o fenômeno da preclusão. Isso quer dizer que o juiz que era competente territorialmente, ou melhor dizendo, o juiz que era incompetente territorialmente, tornar-se-á competente territorialmente. Por quê? Porque não foi arguido em tempo hábil pela parte interessada a incompetência territorial. Então, quando a parte interessada não alegou a incompetência territorial no prazo estabelecido do artigo 800 da CLT, nós vamos ter o fenômeno da preclusão. Preclui a oportunidade de se questionar a incompetência territorial, porque tem um prazo legal para isso. Para fins de ilustrar melhor essa situação, eu fiz um esquema aqui na tela para vocês, que eu vou mostrar para eu poder compartilhar um pouquinho deste raciocínio com vocês. Então, vamos aqui juntos, ó, na tela para vocês. Então, ó, a reclamação trabalhista foi proposta, ela deveria ter observado os ditames do artigo 651 da CLT quanto ao local de propositura da ação, ok? Mas não se observou isso e se propôs a ação no local equivocado. A parte contrária, o réu vai ser notificado e a contar da notificação surge o prazo, não é? A possibilidade de você se valer de uma exceção de incompetência relativa ou exceção de incompetência territorial, que é a mesma coisa, no prazo de 5 dias. Perfeito? Então, no prazo de 5 dias, nós podemos nos valer de uma exceção de incompetência relativa, de uma exceção de incompetência territorial. Pois bem, pessoal, a partir do momento que o réu se vale de uma exceção de incompetência territorial, né, protocolada essa petição, automaticamente fica suspenso o processo. Então, nós vamos ter aqui a suspensão do processo. E não se realizará, inclusive, audiência até que se decida essa exceção. Então, o processo fica suspenso, não se realiza a audiência até que a exceção seja decidida. Nesta situação, os autos vão ser imediatamente encaminhados ao juiz, que vai intimar o reclamante, o autor, e os litisconsortes, se houver, para que se manifestem num prazo comum de 5 dias. Então, a partir daqui, não é? A partir daqui, o juiz vai intimar, nós vamos ter aqui a intimação, não é? Do reclamante para manifestação em 5 dias. Para manifestação em 5 dias.
Se entender necessária a produção de prova oral, o juiz pode designar audiência, né, para que se faça a prova oral aí, garantindo que sejam ouvidas eventuais testemunhas e tudo mais. E aí, com base nisso, o juiz vai decidir a exceção de incompetência territorial, designando audiência, não é? Se for o caso, ele quiser ou não, e aí vai se proferir, então, a decisão. Ok? Proferida a decisão, o juiz tem duas opções. Ele pode acolher a exceção de incompetência territorial ou não. Se for julgada procedente a exceção de incompetência territorial, ele vai remeter o processo para a localidade correta. Então, ele pode remeter para a localidade correta, ou ele pode manter o processo no local atual. Portanto, o juiz, ao decidir, então, a exceção de incompetência territorial, ele pode remeter para a localidade correta, não é? Ou manter o processo, não é? No local atual. E aí, esse manter o processo no local atual é em decorrência, não é? De se entender que aquele local, de fato, é competente para julgar aquela ação proposta. Perfeito, pessoal? Aqui tem até um detalhe para a gente mencionar, que eu também considero bem importante. Caso o juiz mantenha o processo no local atual, esta decisão, por ser uma decisão aqui, né, interlocutória, ela é uma decisão irrecorrível, ok? Então, essa decisão de manter o processo no local atual é uma decisão interlocutória e ela é irrecorrível. Ah, Priscila, compreendi. E se ele remeter para outra localidade, Priscila, uma localidade que ele entenda como correta? Pois bem, essa decisão aqui, quando ele remeter para outra localidade que ele considere correta, e essa localidade implique aqui em troca de TRTs, como assim, Priscila? Então, vamos supor que o processo está tramitando, né, aqui em São Paulo, né, quando na realidade deveria essa ação ter sido proposta no Rio de Janeiro. E ele quer remeter lá para o Rio de Janeiro. O São Paulo está vinculado, para quem não sabe, ao TRT da segunda região. O Rio de Janeiro está vinculado ao TRT da primeira região. Desta forma, quando você remete o processo para outra localidade aqui, você está remetendo o processo para outra localidade e com troca de TRT, tudo bem? E com troca de TRT. Desta forma, a gente aqui terá, não é? A gente terá uma troca de TRT da segunda para a primeira e essa decisão vai ser chamada aqui de decisão interlocutória terminativa do feito. Então, ó, decisão interlocutória terminativa do feito. E por ser uma decisão interlocutória terminativa do feito, ela entra como uma exceção daquelas hipóteses em que cabem, não é? Em que cabem recurso imediato da decisão interlocutória. Então, como regra, as decisões interlocutórias, elas são irrecorríveis? Sim, são irrecorríveis. Mas nós temos algumas exceções, e dentre essas exceções, eu destaco essa, prevista na súmula 214, item C do TST, que fala que diante de uma decisão interlocutória terminativa do feito, que acolhe uma exceção de incompetência territorial, remetendo o processo para outra localidade e que isso implique em troca de TRT, essa decisão interlocutória terminativa do feito, ela desafia recurso ordinário. Ela desafia recurso ordinário. Ok? Então, aqui, pessoal, é bem importante a gente mencionar isso. Por quê? Porque, de repente, você olha, é uma decisão interlocutória, dela não cabe nada. Cabe sim. Cabe recurso ordinário, porque é uma decisão que implica em troca de TRT. E se não implicasse em troca de TRT, Priscila, não caberia recurso imediato. E esse recurso imediato, que aqui é cabível, é o recurso ordinário. Isso está previsto na súmula 214, a linha C do TST. Súmula 214, a linha C do TST. Ok? Perfeito, pessoal?
Bom, com base nisso, vimos aqui a função da exceção de incompetência territorial, a sua regulamentação e detalhes importantes. Tem prazo para apresentá-la, sob pena de preclusão, e a exceção suspende o processo. Nada acontece até que se decida a exceção. E da decisão da exceção nós podemos ter algumas consequências. Se acolhe da exceção e remetido o processo para outra localidade, desafia recurso ordinário. Se mantiver o processo no local em que está, não cabe nada, é uma decisão irrecorrível de forma imediata. Vale a leitura do artigo 800 da CLT e da súmula 214, a linha C do TST.